Gente, Pai do Senhor Jesus, como entender o plano de Deus para os últimos dias? Bom, se você se interessa por esse assunto de Apocalipse, assuntos apocalípticos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, obviamente, fins dos tempos, como é que vai ser, vai ter trombeta, não vai ter cálice, vai ter as taças, os 4 cavaleiros do Apocalipse, tudo mais, esse camarada aqui vai nos orientar algumas coisas sobre esse assunto. Então, vamos conferir um pouco mais sobre este livraço do Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. Bom, pessoal, deixe seu like, ativa o sino para não perder as notificações e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você faça parte dessa jornada de estudos bíblicos, de pregações, de dicas de livros e muito mais. Pessoal, vamos começar aqui com esse vídeo de dicas de livros, 1º de 2026. A gente tem uma série completa, né, do nosso Expresso Literário. Então, para você conferir todos os livros que a gente indicou, vai na playlist do nosso canal, vou deixar aqui no card e você pode ver todos os livros que nós indicamos, que você vai poder ou colocar na sua biblioteca, ou de repente se você já tem na sua biblioteca, ou se você já leu, você vai poder aí relembrar um pouco do que você já adquiriu de conhecimento. Bom, pessoal, estamos aqui com esse livro aqui, Daniel e Apocalipse, clássico da literatura cristã no Brasil, não é? E das Assembleias de Deus. Então, todo leitor assembleiano, com certeza, a maioria tem esse livro aqui na sua estante. Deixa nos comentários aí se você tem esse livro na sua estante de livros aí. Mas tem muita gente que tem esse livro e não leu. Então, a gente vai fazer uma resenha breve do que esse livro apresenta e o que a gente pode adquirir de conhecimento com ele. E se você não tiver ele na sua biblioteca, você pode adquirir aí no link que eu vou deixar no comentário fixado. Você pode adquirir, esse livro tá bem barato, bom, pelo menos quando eu comprei estava bem barato, né? E você pode adquirir também. Vamos falar da estrutura física desse livro, como é que ele funciona, quais são as repartições dele, como ele é dividido, para quando você estiver interagindo com ele, você já ter aí todo um norte, ou quando você for comprar, você já saber como é que ele chega nas suas mãos. Bom, esse livro aqui, a gente tem uma estrutura, é um livro pequeno, né? Um livro curto, são 230 páginas, se eu não me engano, são 230 páginas. Essa edição aqui, eu acho que é uma das últimas edições desse livro, acho que foram 14 edições, eu não lembro, tá por aqui no índice, né? Essa aqui é a 44ª impressão da editora. Essa edição que eu comprei é de 2023, não é? De 2023. Então, esse livro tá com uma capa muito bem atualizada, muito bonita. CPAD deu um show na capa, um leãozão aqui representando, não é? Tanto o livro de Daniel, que foi da Cova dos Leões, mas esse leão representa Cristo, né? Jesus é o leão, um elemento utilizado na teologia para representar o reinado de Jesus, né? Jesus como rei. Então a gente tem aqui essa capa muito bem elaborada, muito bonita, frente e verso, um corte padrão, as folhas para anotação, eu achei bem, assim, as folhas que deixam uma marcazinha dependendo do marca-texto. Eu usei um marca-texto em gel que não deixa marcação no verso, mas se você usar o marca-texto normal, o padrão, vai deixar a marca, que é a folha bem fraquinha, digamos assim, né? Mas de boa pegada, tem orelha frente e verso e editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora desse livraço aqui, e o autor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, mestre aí, o cara fera demais, era referência
no Evangelho no Brasil e referência nas Assembleias de Deus principalmente. Então o pastor Antônio Gilberto, ele foi consultor doutrinário e teológico da CPAD, mestre em teologia, graduado em psicologia, pedagogia e letras, conquistou a capacidade de ler, escrever e falar fluentemente 14 idiomas, entre eles o extinto aramaico. Escreveu diversos livros, dentre os quais Mensagens, Estudos e Explanações em 1 Coríntios, Manual da Escola Bíblica Dominical, que é o best-seller dele, com mais de 200 mil exemplares vendidos, entre outros títulos. Foi um dos fundadores da CAPED, que é o curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Gente, o homem tinha bagagem. O homem é bom, fera. E vamos ver o que a gente vai encontrar nesse livro, né? Esse livro ele é dividido. A gente tem aqui, quando a gente abre ele, a gente tem essa folha aqui, não é? Comecei a ler em janeiro, terminei em janeiro mesmo. E a gente vai ter esse livro dividido em 6 partes, 230 páginas, mas são divididos em 9 partes. 9, falei 6, mas é 9, né? Então essas 9 partes a gente vai ter aí um trabalhar do autor em exposições. Então é isso que a gente vai falar sobre o conteúdo do livro. O que esse livro tem de conteúdo nessas 9 partes e o que a gente pode aprender com esse livro aqui para você começar a ler em 2026. Bom, esse livro a gente vai ter um trabalho muito bacana, que é o seguinte: a primeira coisa que você tem que entender do conteúdo do livro, né? O livro vai falar sobre uma exposição focada para o fim dos tempos, né? Em Daniel e Apocalipse. Aí você vai pensar, mas eu já tenho a minha linha de raciocínio escatológica. E a linha de raciocínio escatológica do Antônio Gilberto já é bem formada, não é? Bem explícita. Pré-tribulacionista. Aí eu não sou pré-tribulacionista. O que eu vou fazer? Eu não vou ler esse livro. Não, negativo. Eu recomendo você, se for pós-tribulacionista, se você de repente... eu aconselho ser uma linha pré-milenista para poder ler esse livro, né? Independentemente se você é meso-tribulacionista, pós, se é pré, dentro dessa linha pré-milenista, vale a pena você ler esse livro. Por quê? Porque por mais que você não seja pré-milenista, tem muita coisa boa aqui para você refinar, revisar, adquirir de conhecimento e tudo mais. Então a gente tem aqui um livro que ele não vai trabalhar só questões pré-tribulacionistas, mas o jeito que ele vai trabalhar esse livro é como se fosse um mini comentário bíblico, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Logicamente, nada no estilo Champlin, né? Ou coisa semelhante. É mais enxuto, até porque são 230 páginas. Então, todo esse comentário bíblico, versículo por versículo, existem coisas que são muito panorâmicas, mas que estão focados na questão da volta de Jesus, do fim dos tempos, de comunicar essa relação entre Daniel e Apocalipse, entre as mensagens dos últimos dias em Daniel e as mensagens dos últimos dias em Apocalipse. Então a gente vai ter muita coisa boa. Você vai poder revisar sobre as 70 semanas de Daniel, o que significa, como funciona, sobre o sonho de Nabucodonosor, sobre as profecias, né, que estão em comum acordo, que são a mesma mensagem, não é, do sonho de Nabucodonosor, só que por meio de outros oráculos, né, por meio de outras mensagens proféticas. E você tem também outros conhecimentos do próprio livro de Daniel e do próprio livro do Apocalipse, que são adendos, né, que são postos ali para poder melhorar ou ilustrar melhor o contexto dos livros, né, que foram escritos, né, do livro de Daniel e do livro do Apocalipse, fazendo com que a gente tenha uma imersão melhor, mais fluida, mais confortável dentro do assunto que o Antônio Gilberto quer colocar sobre o fim dos tempos. Então a gente tem muita coisa boa. Você tem um livro com algumas questões ilustrativas, não é? Não são... Aqui a gente tem um exemplo da página 54, umas questões ilustrativas.
nada muita qualidade, né? Isso aqui eles pecaram um pouquinho. Mas a gente tem algumas questões ilustrativas. O livro, ele aqui, ó. Essas ilustrações, elas dão um descanso para nossa leitura. Então é um livro que eu recomendo para quem quer dar uma descansada também em uma leitura pesada. Você pode revisar um conteúdo bíblico com uma leitura leve e tranquila, porque ela tem vários intervalos de leitura, não é? Intervalos que eu digo, para você que já me acompanha, já sabe o que eu quero dizer com intervalo, né? Mas intervalos que eu chamo é isso aqui, ó. Por exemplo, você está lendo, aí aqui, ó, tá vendo? Você tem um intervalo aqui em branco, ó. Aí você tem outro intervalo aqui, ó, bem grande, né? Na divisão de capítulo. Aí você vem aqui, capítulo, aqui quando tá capítulo 5 e 6, está falando do capítulo 5 e 6 de Daniel, né? Então, você tem aqui, você vai ter uma série de exposições, né? Você vai ter uma série, essa aqui no capítulo 5 e 6, cadê? Aí você tem uma pequena exposição aqui, você tem uma pequena exposição aqui, aí vai para o capítulo 5 para fazer uns detalhamentos do capítulo. Aí você tem aqui, ó, uma série, aí você vem, aí assim se segue até você chegar em mais um intervalo que te dá um descanso, né? Olha só. Então, um livro que é cheio de intervalos pela diagramação da editora, não é? A maneira com que a editora repartiu. Logicamente que se fosse fazer folha por folha, o livro seria mais fino, né? Então, esses intervalos deixam o livro um pouco mais de volume. Mas é muito bom, não atrapalha em nada, é uma leitura bem suave, bem leve. Então, assim, para você que está começando a estudar a Bíblia, ótimo livro. Para você que já estuda a Bíblia, mas ainda não sabe muito de escatologia e quer começar com alguma introdução, ótimo livro. Você já estudou escatologia, alguma coisa, nada profundo, e está a fim de revisar o assunto, né? Mas você não está a fim de se aprofundar, mas quer revisar algumas coisas. Esqueci sobre as 70 semanas de Daniel, não me lembro muito bem sobre a questão de 69 semanas, a 70ª, como é que funciona? Ótimo livro, pode vir para cá. Eu quero saber um pouco mais sobre algumas curiosidades do Apocalipse, não é? Ótimo livro, então você vai ter diversas curiosidades aqui, muita coisa que você já ouviu falar, vai estar aqui. Algumas coisas interessantes também vão estar aqui. Todo livro tem alguma coisa interessante, não é? Eu tenho algumas anotações aqui, eu estou até olhando para o livro aqui, eu abri uma página. Fiz uma anotação sobre uma suposição que eu tive de fim dos tempos, qual pode ser a religião, não é? Que pode ser utilizada aí para a vinda do falso profeta, né? Que é a besta o falso profeta é a besta da terra e o anticristo é a besta do mar. Então você vai ter tudo isso aqui, uma série de coisas escritas aqui, e logicamente que você vai ter algumas questões particulares que você vai poder anotar, como eu fiz. Eu quero me aprofundar muito em escatologia, eu quero um conteúdo maçudo, eu quero um conteúdo que me dê detalhes, eu quero um comentário bíblico de Daniel e de Apocalipse que seja totalmente detalhado. Aí não é esse livro. Esse livro aqui não é para você. Você quer uma coisa mais profunda? Aqui não. Aqui você vai ter algo interessante, suave, sério, sem heresia, tranquilo, e que vai te impulsionar a estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então, esse é o livro que você pode ler nessas ocasiões. Para quem eu indico esse livro? Não é? Esse livro eu indico para qualquer pessoa que esteja dentro desse cenário que eu citei. Para quem eu não indico? Pessoas que querem coisas mais profundas. Você vai achar esse livro sem graça se você quiser algo muito profundo. Então não é que o livro é ruim para quem quer algo profundo, é que vai ser frustrante para quem quer algo muito profundo. Mas para quem quer revisar, para quem quer começar como uma introdução, ou quem já tem algo profundo e quer rememorar assuntos que sempre nos escapam à memória quando a gente vai estudar outros temas da Bíblia, não é? Que é normal. Às vezes você pega um tema bíblico, né? Agora, por exemplo, eu estou estudando sobre vida cristã.
Então você fica muito lendo essa série e você esquece muita coisa de outras coisas que são totalmente quase antagônicas, não é? Em questão de estudo. Aí você estudar escatologia é totalmente diferente de estudar vida cristã. São assuntos diferentes, ainda que estejam unidos, né? Como um todo. Mas é muito distante na questão de estudo. Aí você quero relembrar algumas coisas, aí eu venho aqui, entendeu? E logicamente aliando outros títulos, outras obras com essa obra aqui. Maravilha? Então, qual o ponto forte e o ponto fraco desse livro? Vamos ver qual o ponto forte e o ponto fraco desse livro. Ponto forte desse livro é o seguinte: o livro ele é objetivo, suave de leitura, enxuto, e ele é um bom livro que te traz descanso. Então você quer manter um ritmo de leitura também, você não quer perder aquele volume de leitura, porque né, muitos leitores hoje muitos brasileiros estão pegando essa jornada de ler uma quantidade boa de livros, não é? A gente sabe que o Brasil tem poucos leitores ainda, né? Poucas pessoas leem, comparado com a quantidade de brasileiros que temos no nosso país, é uma porcentagem mínima que lê, mas tem aumentado. Então as pessoas que estão lendo estão pegando uma jornada de leitura que querem bater aí uns 30, 40, 50 livros no ano, tem gente que quer bater até 100. E de repente você está num ritmo de leitura que tá te cansando, você tá, caramba, eu tô cansado porque eu peguei uma leitura pesada, mas não quero perder esse ritmo. Aí esse livro aqui é muito útil, porque ele é leve, suave, você vai manter o ritmo de leitura, porque ele é bem tranquilo. Qual é o ponto fraco desse livro? Ele não explica alguns versículos. Alguns versículos ele meio que repete a ideia de outros que ele falou lá atrás. Então ele não traz uma explicação para quem quiser uma explicação de determinados versículos. Ele não traz uma exposição profunda em determinados assuntos. E ele não é um comentário bíblico expositivo. Ele é um comentário bíblico, digamos, objetivo. Ainda que ele faça uma exposição, não é, de capítulo por capítulo do livro de Daniel e de Apocalipse, mesmo assim os versículos eles não chegam a ser um Lloyd Jones, entendeu? Não chega a ser um Lloyd Jones, não chega a ser um comentário de Champlin, nada disso. É mais objetivo. Contudo, não diminui o valor desse livro, que é um livraço. Maravilha? Então é isso. Dica de hoje, Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários o que você achou do livro, o que você teve de conhecimento desse livro. Se você nunca leu e quer adquirir comentário fixado, vai lá, tem um link para você adquirir esse livraço. E se você tem alguma outra dica de livro que quer deixar aqui para a gente fazer uma resenha no canal, deixa nos comentários que a gente vai te responder e vamos fazer essa resenha no próximo vídeo. Não deixa de conferir o nosso curso de Introdução à Teologia, totalmente gratuito aqui no YouTube, e você também pode conferir o nosso curso Jornada pelos Evangelhos, um caminho em 4 livros, para explicar a harmonia dos evangelhos, como que os evangelhos se harmonizam, aonde parece que tem contradição, mas na verdade a harmonia, muitos segredos que tem no evangelho. Nós vamos estar fazendo uma grande exposição no nosso curso, que você encontra também no comentário fixado desse vídeo. Grande abraço, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo e que nós possamos ter um ano de leitura muito abençoado em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Amém.